Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Hoje teremos dois convidados especiais que apresentarei a seu devido tempo, mas que adiante já os nomes e que já são divulgados aqui na nossa página. Vamos ter o Bernardo Brandão e o Rui Simas, que vamos falar de assédio, uma vez mais, agora com uma perspectiva masculina sobre este tema que continua a ser, felizmente ou infelizmente, um tema, depende da perspectiva naturalmente, um tema presente e importante para a nossa sociedade. Estas duas pessoas vão dar com certeza um contributo extremamente interessante para abordarmos este tema sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, ou sobre algumas outras perspectivas, esperemos nós, durante aproximadamente 60 a 70 minutos. Temos a flexibilidade de algum horário, mas naturalmente também não queremos ser aborrecidos e estar aqui demasiado tempo. Apontamos para 60 a 70 minutos e esperamos que nos acompanhem durante este tempo. Eu, entretanto, vou endereçar já alguns convites a algumas pessoas que estarão por aqui e que eventualmente não se tenham ainda lembrado da nossa live de hoje, que estava divulgada. Temos aqui algumas pessoas que já participaram em outros momentos e que vamos aproveitar para lançar alguns convites para as pessoas que estão por aqui online, para se juntarem a nós e poderem participar assim no debate deste interessante tema, darem um contributo, darem perspectivas pessoais, opiniões, sugestões. Muito bem. Mais algumas pessoas. Temos aqui algumas pessoas que estiveram connosco já em outros momentos, aqui inclusive a nossos entrevistados. Sempre o momento inicial, estamos à espera também que entrem os nossos dois convidados de hoje, que cheguem aqui ao nosso estúdio online, nosso estúdio à distância. Ok, parece que já temos por aqui um dos nossos convidados, é o Bernardo Brandão, que já está aqui. Bernardo, para direto. E o Rui também já está aqui. Olá, Bernardo. Está tudo bem? Já mudaste o teu visual novamente? Sim. Passaste da barba para um bigode e agora passaste o bigode para zero. O Rui já entrou também. Boa noite, Rui. Bem-vindo. Eu vou colocar aqui a minha câmera, que quando entram mais pessoas, depois fica aqui a imagem, fica um bocadinho mais baixa. Já estamos os três online. Bem-vindos. Bem-vindos a este debate sobre este tema tão pertinente e ainda tão atual para a nossa sociedade. Agradeço-vos imensamente terem aceito o desafio de estarem aqui a partilhar opiniões, a partilhar ideias, numa perspectiva sempre construtiva e impulsionadora do debate e da reflexão sobre estes temas importantes para a nossa sociedade, importantes para o equilíbrio, importantes para a felicidade das pessoas, que é isso, ao fim e ao cabo, que nos move a todos. Eu vou começar por apresentar os nossos dois convidados de hoje. Eu habitualmente temos tido este debate com pessoas do género feminino e que têm dado aqui uma perspectiva da mulher. Hoje temos aqui dois homens. Temos o Bernardo Brandão.
O Bernardo Brandão é economista, pós-graduado em marketing, trabalha em consultoria digital durante o dia e à noite escreve e faz instalações sobre intimidade e prazer. Também coloca música, portanto trabalha um pouco como DJ, é membro de 3 associações, uma no âmbito da sexualidade, uma ONG, portanto uma organização não governamental de apoio às crianças, que neste momento está com uma campanha e que aproveitamos aqui para divulgar a campanha Mochila Solidária, para oferecer mochilas e material escolar às escolas da Ilha do Príncipe, do arquipélago de Santo Tomé e Príncipe. É membro também de uma associação de pais e disse-me o Bernardo uma frase, terminando aqui a apresentação dele: acima de tudo, sou pai. Portanto, e é nesta perspectiva também que o nosso querido amigo Bernardo está aqui connosco hoje. O Rui Simas é Erotic Coach, há mais de 10 anos a trabalhar na área da sexualidade e do erotismo, tanto na área do coaching e aconselhamento, como nas áreas do cinema, da fotografia, do vídeo, da escrita, dos podcasts e eventos. É, na minha opinião, já uma figura incontornável da sexualidade e do erotismo em Portugal. Muito obrigado, Rui, por teres aceito também este desafio. O Rui também, não está aqui, mas é também membro de associações, nomeadamente de uma associação Sexualidades, do qual até somos membros, os 3 que aqui estamos, somos membros dessa associação, cada um com as suas funções, numa associação que estamos a tentar levar para a frente em Portugal e eventualmente estendendo a nossa intervenção a outros países do mundo. Muito bem, então eu ia sugerir-vos, Bernardo e Rui, que colocassem aí nos comentários, desde logo, os endereços das vossas páginas no Instagram, para que os nossos seguidores, tanto os meus como cada um dos vossos seguidores, possa acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais e assim também poderem ter acesso à nossa informação e partilharem connosco ideias, sugestões, neste e noutros temas que nós vamos desenvolvendo nas nossas redes sociais. Portanto, coloquem aí, depois nós vamos chamando a atenção para as pessoas poderem terem acesso às páginas de cada um de vós durante esta live. Esta live ficará também gravada na minha página e nós iremos partilhar também nas nossas páginas, de maneira que as pessoas possam visualizar e dar até feedbacks, como tem acontecido, aliás, do antecedente, nas lives que tenho conduzido aqui, e poder assim ser um trabalho que não se esgota apenas nesta hora, mas que dá continuidade para que as pessoas no futuro possam participar. Temos aqui algumas pessoas já interessadas e a mandarem marcarem a sua presença. Muito bem. Eu iria começar por uma pergunta e nós eu proponho que nós façamos um debate sem que eu tenha que ter muito trabalho aqui enquanto moderador e que vocês possam intervir quando quiserem, sem estarmos aqui preocupados em quem é contabilizar os temas, até porque nós não somos candidatos às eleições autárquicas nem a qualquer outro tipo de cargo dessa natureza, pelo menos nesta fase. Iremos aqui pelo meio fazer depois uma brincadeirazinha para que os nossos seguidores também nos fiquem a conhecer melhor os meus convidados de hoje, portanto o Bernardo e o Rui, que é uma brincadeirazinha simples que eu aliás tenho feito também com os convidados, que é o isto ou aquilo. E eu, antes de começarmos e de lançar o primeiro desafio, ia pedir-vos que nós fizéssemos um brinde à felicidade e à liberdade de todas as pessoas que são os nossos seguidores. Eu vou brindar com vinho tinto, que é a minha bebida preferida. Vocês não sei o que é que têm aí desse lado. O Bernardo também é vinho tinto. Olha, eu inventei uma nova bebida para mim, que agora não consigo deixar de beber, que é vinho verde com uma folha de manjericão. Isto dá assim um aroma que é uma coisa muito boa. E agora isto é a minha bebida de verão. Fica já a sugestão dessa bebida. Eu vou experimentar assim que posso. Toda a liberdade. Portanto, repete aí, Rui. Vinho verde. É vinho verde com uma folha de manjericão. Manjericão. Que conjuga muito bem estes aromas. Ok, então à felicidade e à liberdade de todas as pessoas e dos nossos seguidores e todas as pessoas que tiverem a oportunidade de nos acompanhar. Obrigado. Muito bem, estão lançados então os dados para mais uma live e para um debate animado durante os próximos 60 minutos. São 21 horas e 7 minutos neste momento. Esperemos que daqui por 60 minutos estejamos a encerrar esta live com as considerações finais, ou já feitas as considerações finais. Eu iria começar por uma pergunta que acho que é uma pergunta fundamental, que é:
quando é que elas se põem a jeito? Posso começar eu? Sim, começa, Rui. Sim, Estamos todos ansiosos por ouvir a tua opinião e, naturalmente, a do Bernardo também. Então, antes de mais, obrigado pela introdução. Agradeço mesmo. Mas o que eu queria dizer era... Eu, já conhecendo como é que tu e Gino funcionas, eu percebo a necessidade de haver aqui uma vontade de espicaçar um bocado a conversa. Há duas coisas aqui a ter em conta, que é... há questões provocatórias que hoje em dia despertam um bocadinho um desapego ao tema em si, ou seja, e das duas partes, seja de homens e mulheres. Há muitos homens que quando ouvem determinadas coisas começam a rolar os olhos e já não lhes interessa, e há mulheres que quando ouvem determinadas coisas ficam tão chateadas que deixam de querer ouvir mais coisas. Ok. A resposta a essa pergunta, na verdade, é elas põem-se a jeito quando elas querem. Não é quando é que alguém acha que elas põem a jeito. Portanto, não há nenhuma resposta que possa ser dada por alguém exterior à pessoa que se põe a jeito de quando é que ela se põe a jeito. Percebes? Aquilo que nós andamos aqui a fazer há imenso tempo é tentar perceber, cada um, o que é que cada pessoa está a querer dizer quando tem determinada atitude. E o que acontece é que há muitos homens que desejam ardentemente que alguém se ponha a jeito. E então, qualquer nuance que dê a entender que haja uma possibilidade de que aquela pessoa esteja a pôr a jeito, é considerada como se estando a pôr a jeito. Percebes? E essa que é, estas nuances é que são as grandes, como é que eu ia dizer, são as grandes dificuldades na comunicação sobretudo entre estes dois sexos, para não expandirmos para outras realidades, mas entre estes dois sexos a questão está sempre neste ponto, que é, alguém deseja qualquer coisa e projeta no outro esse desejo. E se esse desejo for forte o suficiente, que às vezes nem precisa ser muito forte, qualquer indicação de que esse desejo possa ser real é tido como real. E é aí que as pessoas começam a meter os pés na poça. Que é a assumirem que os outros estão a corresponder à realidade que eles têm na cabeça. E isto dá para os dois lados, não estou a dizer que é só para os homens, mas dá para os dois lados, que é quando tu crias uma fantasia, quando tu crias uma necessidade que algo aconteça, é mais fácil que a coisa aconteça mesmo quando não acontece, ou melhor, tu achas que a coisa está a acontecer mesmo quando não acontece, e portanto assumes isso. E o que faz muito parte da realidade dos homens, sobretudo, isto mais para os homens, é que há muito esse anseio que as mulheres tenham um comportamento igual ao nosso. E então, nós andamos sempre a tentar ver onde é que podemos descobrir alguém que faça aquilo que nós queremos, ou que nós desejássemos que fizéssemos também. E então, isto leva a muitos mal-entendidos, muitas suposições, muitos abusos, muitas más interpretações, e esse tipo de questão é que também joga um bocadinho contra os homens. Isto porquê? Porque supostamente essa questão deveria ter uma resposta simples, devia ser, quando nós queremos que elas ponham o jeito, elas pensam jeito. Não. Na verdade, não é isso. A realidade não funciona assim. A realidade não funciona como nós queremos. A realidade funciona como ela é. E nós apenas temos de ter a capacidade de ter a responsabilidade de tomar decisões quando nós temos a certeza, ou quase a certeza absoluta, que elas vão ser bem tomadas. E quando não temos a certeza, vamos na dúvida. Não vamos com a certeza, vamos na dúvida. E eu acho que essa é a melhor postura. Na dúvida, duvidar. Okay? Na dúvida, nunca é certo. Então, na verdade, elas nunca se põem a jeito. É só quando elas se põem. Boa. Bernardo, Sim. O que é que achas desta primeira investida do nosso convidado, do nosso querido amigo Rui Simas?
a primeira investida é tua, com a afirmação de pôr a jeito. Aliás, o Rui disse logo isso, que é um bocado o meu estilo, um bocado polémico de intervenção, e como o Rui disse muito bem, eu cada vez mais vou tomando conhecimento, vou tomando consciência disso, que isto afasta por vezes as pessoas, porque esta atitude um bocadinho mais agressiva ou mais polémica pode pôr logo pessoas que estão numa determinada posição, lá vem este artista outra vez com esta conversa deste lado, não estou para aturar isto, e switch off e acaba ali, não é? E é de facto assim, Mas tudo bem, estamos aqui para conversar, ok? Estamos aqui para conversar e já sabíamos, ok? Já nos conhecemos, já sabemos como é que é. Exatamente. Exatamente. Mas Bernardo, tu és muito mais ponderado, muito mais tranquilo, muito mais apaziguador do que eu, e por isso também é que estamos aqui hoje a conversar, porque temos visões e personalidades um bocadinho diferentes e é assim mesmo. Diz então, Bernardo, o que é que achas desta questão de quando é que elas se põem a jeito? Pronto, primeiro agradecer a introdução e tal como o Simas, elas não se põem a jeito. Há uma percepção e nós homens temos uma percepção que pode variar com muita coisa. Pode variar como é que acordamos, como é que estamos à noite, o que é que bebemos, o que é que passou no dia anterior, que relações anteriores é que nós tivemos. Todo o nosso histórico faz com que nós olhemos para alguém e tenhamos uma percepção de algo que pode ou não ser real. E esse pôr-se a jeito, naturalmente eu não gosto muito da palavra pôr a jeito, porque não é alguém que se põe a jeito para alguma coisa, há duas pessoas que se entendem e querem uma interação. Esse pôr a jeito tem muito a ver com esta perspectiva masculina que nós temos já incorporada há muitos anos. Eu sou de Santarém, eu sou ribatejano, cavalos e touros, misoginia no seu máximo. E isso tem muito a ver com o que é que nós fomos criando e naturalmente muitas das coisas, e a maior parte das coisas, libertando à medida que passamos pela nossa vida. Mas temos um desafio muito grande, porque nós fomos educados de uma forma que não é adequada. E temos que saber gerir e utilizar também a própria nomenclatura das coisas de forma diferente. Não é alguém que se põe a jeito para nós. Somos nós que nos pomos a jeito, é outra pessoa que se põe a jeito. É a relação entre as duas pessoas. E esta igualdade entre as duas pessoas que é importante. Normalmente, e toda esta parte do assédio é muito perspectiva de uma posição superior do homem. E falando nós como homens, nós vemos isso neste momento até de uma forma estranha, que é nós já não sabemos muito bem o que é que devemos pensar. Nós temos esta educação que nos fez pensar, ok, se calhar até somos homens e as mulheres são diferentes e até uma educação quase de subserviência da mulher, que obviamente não faz sentido nenhum, é algo que nós, a nível de sociedade, estamos a mudar, está a mudar bastante, mas nós ainda não sabemos como é que devemos de reagir, onde é que está o meio termo, porque tem muito a ver com a percepção do outro. Se nós estamos a ser seduzidos por alguém ou se estamos a seduzir alguém, tem muito a ver com a percepção dessa sedução. Será que estamos a ser seduzidos? Ou simplesmente olhou para o lado e vemos? Há aqui Mas deixa-me acrescentar uma coisa aí então. Deixa-me acrescentar uma coisa aí em relação à sedução. Porque na verdade, quando se pensa em pôr-se a jeito, está-se a pensar nessa questão de eu vou-me pôr à disposição de alguém, ou vou-me mostrar a alguém, ou vou-me colocar numa situação em que alguém repare em mim, isso pode ser considerado pôr a jeito. E como estava aqui alguém a perguntar, os homens também se põem a jeito. Os homens é que se põem a jeito.
Só que nós temos muito menos cuidado com pôr a jeito porque temos muito menos a perder. Então pomos a jeito de qualquer maneira. E achamos que as mulheres têm a mesma atitude e não têm. Há muito mais coisas em risco quando uma mulher tenta seduzir um homem, ou quando uma mulher tenta mostrar-se a alguém, ou revelar-se a alguém, ou vulnerabilizar-se para alguém. E, portanto, nós pomos a jeito muito facilmente. Nós vamos atrás das pessoas, nós estamos a mandar mensagens, nós somos muito diretos, às vezes demais. Isso é pôr-nos a jeito. Porquê? Porque se a coisa correr mal, há poucas consequências muito graves. A consequência mais grave é sermos rejeitados, ou nunca mais falarem connosco, ou desaparecerem da nossa vida. Para as mulheres, não. Para as mulheres, há muito mais riscos em causa. Podem ser usadas, os homens podem se aproveitar delas e nunca mais lhes darem nenhum valor. Portanto, há muito mais riscos em uma mulher ser usada do que um homem. Um homem até não se importa de ser usado, porque estou falando no geral, ok? Há homens que têm algum amor próprio, mas há muitos homens que não lhes interessa se estão a jeito ou não, porque é isso que os faz ter mais possibilidades de arranjar pessoas. As mulheres não. As mulheres, quando querem alguém, normalmente focam-se nessa pessoa. E se correr mal, há muito mais coisas que podem correr. Sem dúvida. Esta questão que um dos nossos seguidores colocou e que o Rui já acabou por dar também uma resposta, os números são claramente indicadores de que os casos de abusos, de violações e de abusos de natureza sexual e de violações e de assédio são em números estrondosamente maiores com as mulheres como vítimas do que como homens. Sem desprimor, basta que haja uma vítima masculina para nós já termos que ter essa situação em consideração, e até temos, felizmente, já em Portugal, associações, nomeadamente uma associação pela qual tenho um carinho enorme, que se chama Quebrar o Silêncio, e que acompanha homens que foram vítimas de abusos e de assédio e até de violações, principalmente em idades quando ainda eram crianças ou jovens adolescentes. Mas, portanto, de facto, o número é estrondosamente superior em relação às mulheres, e as situações que nós vemos de julgamento continuam a ser de uma sociedade claramente sexista, machista, que, por exemplo, quando um juiz, há cerca de 3 anos, num tribunal da Irlanda, para não falarmos das questões aqui que nos são ainda mais próximas, em tribunais portugueses, em que um juiz considera que uma mulher que foi violada já é uma atenuante do violador, do agressor, o facto dela ter saído de casa com fio dental e com uma lingerie sedutora, o que, na opinião daquele juiz, já pressupunha uma intenção de interação sexual e, portanto, o violador merece ter uma pena atenuada. Portanto, isto são situações, exemplos claros que, infelizmente, são ainda muito frequentes, de julgamento a respeito da indumentária, do outfit, da forma como uma mulher se veste e como uma mulher se apresenta na rua ou se apresenta perante a sociedade. O homem é totalmente livre, a mulher nem por isso, ou diria que tem muito menos liberdade. Já só para falarmos um exemplo que já tenho aqui abordado até com algumas convidadas, que é: eu tenho a liberdade de colocar nas minhas redes sociais, e as redes sociais, tanto esta como o Facebook, como a maioria das outras, são altamente sexistas também e machistas, que eu posso colocar todas as fotografias em tronco nu e com uma tangazinha e tudo bem, e tenho dezenas de fotografias dessas nas minhas redes sociais, principalmente no meu Facebook, e uma mulher não pode, porque a fotografia é banida e ela fica com a página dela bloqueada se ela colocar uma fotografia em topless, que aliás é permitido nas nossas praias, para darmos o exemplo de Portugal. Portanto, são situações de facto de grandes desigualdades que ainda existem e que o julgamento dos outros, as crenças que existem na nossa sociedade fazem com que a mulher seja facilmente atormentada no seu dia-a-dia por essas situações. Uma das questões que eu queria... Sim, diz. Não, eu ia desenvolver mais essa questão, mas faz lá a questão seguinte para ver se... Não, se quiseres podemos... Eu ia avançar para um outro tópico que é, o Bernardo já disse aqui, e eu também concordo, que e todos nós temos feito um trabalho, e muitos dos nossos antecessores e antecessoras, e já desde o final do século XIX, que existem movimentos no sentido de diminuir este fosso e
e de colocar as mulheres ao lado dos homens no que diz respeito a direitos sociais, a igualdade, a equidade, etc. Mas, e temos de facto feito um caminho muito positivo, creio eu, apesar de ser ainda muito lento, todos nós gostaríamos que isto fosse muito mais rápido, mas existem fatores que me surpreendem, que a sociedade continua a apoiar e a incentivar e a desenvolver, e que são fatores, digo eu, e pergunto, coloco-vos para ouvir a vossa opinião, no âmbito da cultura, no âmbito da música, por exemplo, em que nós continuamos a ter letras de músicas em que continuam a fazer um sucesso fantástico, tanto a nível nacional como a outras músicas a nível internacional, que são claramente, vão claramente numa linha de que o homem é que tem o poder, a mulher está subjugada, não vou dizer... Pronto, um exemplo. Aperta com ela. Baile de verão. A garagem da vizinha, Kim Barreiros. E dezenas de músicas românticas que apontam justamente para esse alimentar quase inconsciente das pessoas de que é o homem que detém o poder e ela, portanto, está ali numa posição dependente do poder fálico do elemento masculino. O que é que vocês acham disso? Bom, então eu vou desenvolver o que eu ia dizer. Boa. Então é assim. Eu acho que esta questão seria muito fácil de resolver se esse fosse o problema. Era deixávamos de fazer canções, deixávamos de fazer histórias de infantis onde os homens têm de lutar com dragões e acordam as princesas, deixávamos de fazer tudo aquilo que pusesse o homem em evidência e isso resolvia a misoginia. Quanto a mim não resolve. Okay. Porque não está na maneira como nós dizemos tudo o que os homens aprenderam está errado. Acho que isso não faz sentido nenhum, é daquelas coisas que faz os homens regular os olhos e deixar de ouvir o que se está a dizer, porque a realidade é esta. E eu vou tentar ser o mais claro, porque eu acho que isto é um debate que é fundamental e que está-se a ter muito pouco hoje em dia, que é homens a falar para homens e sobre homens. Okay. Porque é muito fácil acusar os homens, é muito fácil acusar, porque nós somos realmente os culpados de tudo o que houve de violento e de mau e de opressivo e de bruto e de tudo o que há de mau. Mas também fomos os responsáveis por quase tudo o que há de bom. Porque a energia que se move é a mesma. Agora, por onde é que ela se move é que nós temos que aprender a gerir. E eu acho que estar a vilipendiar os homens só pela sua existência não vai resolver nada, os homens só vão ficar mais frustrados, mais lixados com a vida, mais violentos, mais opressivos e ainda se vão impor mais na realidade. Por isso é que os extremos hoje em dia estão a ter mais pessoas a segui-los, porque as pessoas estão a perder a paciência para tentar perceber onde é que está o equilíbrio, onde é que está as nuances, e estão-se a borrifar para isso e querem resultados e bola para a frente. E eu acho que isso é um perigo, porque na verdade é muito fácil culpar os homens, mas também é muito fácil os homens mandarem a culpa para trás das costas. Okay? Portanto, eu acho que não é bem essa a estratégia. A estratégia é a seguinte, a meu ver, ok? Não estou a dizer que é a única estratégia, mas a meu ver é o seguinte. Todos nós sabemos que os homens lidam com a rejeição desde muito cedo na sua vida. Porque há uma vontade imensa de agradar, de ser o melhor, de conquistar, de conseguir as raparigas todas, de ter a melhor nota, de ser o mais rápido, de ser o melhor jogador, de ter whatever. E tudo isso põe a nossa posição enquanto seres vivos na competição. E essa competição não é só no desporto, é na vida, é com a família, é com as namoradas, é com tudo. E, portanto, nós tentamos muitas vezes coisas, sobretudo com outras pessoas, que nos rejeitam. E, portanto, os homens lidam muito bem com a rejeição, desde muito cedo. Okay, eu vou tentar, se não der, não estou-me a lixar, vou tentar outra vez. E essa postura de estou-me a lixar acaba por se espalhar por todo o resto da vida se o homem não for educado ou não for educado.
se o homem não for orientado para, direcionar essa energia para uma coisa boa, para uma coisa construtiva, uma coisa carinhosa, afável, porque essa energia também dá isso. Mas como não dá para dar isso, a frustração pesa mais e então os homens começam a se aborrifar e aí começa a brutalidade e começa o não terem nenhuma noção do que é que estão a fazer, de serem, terem essa atitude mais, como é que eu ia dizer, mais, vocês estavam a dizer, mais misógina ou mais impositiva, mais conservadora. Eu vou dizer aquilo que eu... Não, mais impositiva, de eu vou dizer aquilo que eu quero e estou-me a borrifar se ela se vai sentir mal ou se vai sentir bem. E então, essa atitude de estou-me a borrifar é que tem que ser apaziguada. Ok? E essa atitude do estou-me a borrifar só é apaziguada com responsabilidade. Ok? E a responsabilidade é dizer, tu tens de ser responsável pelos teus atos. Não é que tens de deixar de os fazer, é, se tu fizeres, isso tem causas. Se tu fizeres, isso tens consequências. E, portanto, se as consequências forem graves, então vais pensar 2 vezes antes de fazer. Porque nenhum de nós vai conseguir que todos os homens do mundo deixem de ser brutos, deixem de ser parvos, deixem de ser misóginos, ou ninguém, não conseguimos. É porque as vidas estão lixadas, os gajos querem coisas, vão atrás, às vezes são violentos por isso e tudo. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer é falar à consciência. E a consciência constrói-se, não se muda de um dia para o outro, constrói-se. E o construir é, estamos aqui todos a tentar resolver esta questão para podermos falar todos uns com os outros de uma forma mais consciente e mais construtiva e não estarmos só a dizer tu és uma merda, não vales nada, esquece, a tua existência não serve para nada. Percebes? Porque isso é que causa aquela resistência de então se eu não sirvo para nada vou fazer aquilo que me apetece. Claro. E vou fazer merda. Percebes? Concordo em absoluto. E essa tua estratégia é uma estratégia extremamente inteligente de uma abordagem deste tema, sem dúvida nenhuma. Não sei qual é a opinião do Bernardo, mas conclui, Rui. Eu tenho sentido, eu vou só concluir, eu tenho sentido que esta abordagem é um bocadinho mais aceite. Okay? Em vez de eu de ir de uma forma radical, dizer não, tens que mudar a tua atitude, é porque é que tens essa atitude, o que é que te fez chegar aqui, quais são os resultados que tu tens tido com essa atitude e como podes ver não são bons. Ok. E essa atitude acho que é mais construtiva e mais interessante do que só dizer, epá, isto é contra dos homens. Porque na verdade é, mas não é porque só os homens existem. O choque frontal provavelmente não será uma boa estratégia. Aliás, nós já tivemos aqui essa abordagem. Já tivemos essa abordagem aqui até defendida por 2 convidadas minhas, de que a legislação tem que ser mais punitiva, tem que ser mais... Mas, e eu nessa entrevista até disse numa determinada altura que teria que fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo, defendendo uma estratégia exatamente de colocar as coisas do outro lado, do lado masculino, de que, efetivamente, nenhum de nós também é culpado e eu próprio faço uma análise do que eu era há 20 anos atrás, do meu comportamento há 20 anos atrás e daquilo que é o meu comportamento hoje e verifico uma diferença brutal no Gino de há 20 anos atrás, do Gino que é hoje consciente. E quando se consegue isso, tu passas a ser a referência para os próximos homens. Pois, e isso é que é o mais importante. Não é só dizer, epá, temos que mudar isto tudo, vamos deixar de ter canções de brincadeiras com palavras, porque isso é misógino. Não, meu. Isso são os homens a expressarem-se. Agora, se a expressão tiver consequências que não são positivas, então os próprios homens vão perceber, epá, se eu continuar a fazer isto, não vai dar nenhum resultado. Agora, se continuarem a fazer isso, e a sociedade disser, epá, fixe, inclusive as pessoas que nós achamos que são visadas e que se estão a sentir mal, dizerem, não, eu consigo lidar com isto, porque isto não é opressivo, isto é apenas uma expressão masculina de um desejo masculino que não tem nada de misógino. É um desejo masculino. Okay. Agora, se todos os desejos masculinos forem misóginos, então os gajos podem cortar os pulsos na saída. Okay, e essa aqui é a parte complicada. Bernardo, o que é que achas desta estratégia aqui desenhada, apresentada pelo Rui Simas? Sim, há aqui uma componente. Nós perdemos há bocado aqui na live, mas depois voltaste, mas ok. Sim, estava aqui com umas dificuldades de internet, tive que ir abaixo e voltar. Ok. Há naturalmente aqui uma necessidade de responsabilidade e de respeito que
está a evoluir e que realmente nós temos estado a ver a evoluir. Estavas a falar há bocado sobre música. A música neste momento, o empowerment, sempre teve o homem com essa agressividade também para a mulher, mas neste momento já há muita coisa e há muita música interessante também sobre esse equilíbrio. Fiquei na cabeça com uma banda que eu bastante, que se chama Run the Jewel, e tem uma música chamada Love Again, que é a força do homem, um cariz sexual muito forte, mas com um equilíbrio muito grande. E isso também já... Nós estamos aqui com alguma dificuldade em acompanhar o Bernardo. Porque estava aqui a pensar. E também se nota na parte cultural isso a equilibrar e a evoluir. Porque também a sociedade está a mudar e está a chegar a um ponto um pouco mais de equilíbrio. Já chegou ao ponto certo? Ainda não. Ainda temos esses casos na Irlanda, em Portugal também há casos desses que tem que também ser, neste caso, mesmo os próprios homens a criticar e a dizer, ok, cuidado, já estamos noutro passo, já estamos noutra fase evolucional que há coisas que já não fazem sentido. Há coisas que simplesmente já não fazem sentido, pelo menos a mim já não consigo conceber. E como o Simas diz, tem que haver esse exemplo. Tem que haver esse exemplo para dizer, pá, não, estão a dizer isso, desculpem lá, mas isso já não faz sentido, já não estamos nesse ponto. Não é assim que se tratam as pessoas, independentemente de género. E essa percepção da pessoa que está do outro lado, que é uma pessoa, não é aquela percepção da mulher que tem que ser usada. Não faz sentido. Estamos noutra... Tu referes-te, desculpa interromper, Bernardo, para esclarecer, tu estás a referir-te a situações do nosso dia-a-dia, na nossa convivência com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos amigos, puxarmos as pessoas para essa realidade, é isso que te quero dizer, para puxá-los para um ponto. Dar algum exemplo, naturalmente. Não estamos a conseguir ouvir. Estamos aqui com problemas com a internet ali do Bernardo. Entretanto, o Bernardo está aqui um bocado perdido. Tínhamos aqui um comentário anterior que valeria a pena comentarmos também. Aliás, todos os comentários valem a pena. Estamos em 2021. Pois estamos, já passaram 21 séculos desde que Jesus Cristo andou por aqui, se é que andou. Quem é? Começaram a contar, daí? Quando começaram a contar. Quem é esse masculino? Pergunta aqui uma seguidora ou um seguidor, não sei. Mas havia aqui um comentário anterior que eu agora não consigo encontrar. Bernardo, já estamos outra vez contigo. Perdemos-te aqui durante um bocadinho. Desculpa, estou aqui com dificuldades na internet e de vez em quando isto está-me a ir abaixo. Mas acho que agora eu estava a ver se encontrava aqui, mas perdi aqui este comentário. Está aqui agora. Naturalmente que todos e todas, tal como todos necessitamos de educação, mas é fundamental salientar que há muita coisa errónea. Naturalmente que sim, e é esse trabalho que também tem que ser feito. Eu ainda agora li há pouco tempo, e também é só um comentário, portanto uma coisa, provavelmente não, a maior parte dos nossos seguidores ainda nem terão visto essa série que passou na Netflix, está na Netflix, é uma série muito recente na Netflix, que se chama Sex Life, é uma série classificada para 18 anos e que tem cenas de sexo bastante poderosas, é realizada por uma mulher
e que eu efetivamente estava à espera de uma postura um bocadinho mais descentrada no machismo e no fálico do que aquilo que efetivamente encontrei. Quando comecei a ver a série, que são 8 episódios, é apenas uma temporada, e vi aquilo praticamente num dia, porque depois entusiasmo-me e tem que ser até ao fim. E aqui, para terem uma ideia, portanto, no século XXI, conforme dizia há pouco aqui uma das pessoas, estamos no século XXI, uma série que é realizada por uma mulher, e portanto o elenco até é maioritariamente feminino, e muitas pessoas da equipa técnica são pessoas do género, do sexo feminino, mas temos uma história, um enredo em que temos um triângulo entre uma mulher, 2 homens, um homem que é a paixão, a atração sexual dela, e o outro homem que é o marido, bom homem, bom pai, bom companheiro, e ela gira em torno disto. Mas é ela e o Brad, que é o elemento masculino, que tem um pênis grande e que é um bom amante, é o ponto de decisão dela. E portanto andamos todos aqui, continuamos todos a andar aqui em torno deste elemento fálico que domina a nossa sociedade. Isto é a minha opinião, naturalmente. Eu, como não estou aqui a conduzir estas lives enquanto jornalista, mas enquanto também interessado nestes temas, não abdico naturalmente também de dar a minha opinião e de até ser também por essa via que promovemos aqui o debate com os nossos convidados. Mas é uma série que eu aconselho a ver, porque já está um bocadinho acima daquilo que toda a gente fala e que também foi um contributo não muito positivo, que foi o 50 Sombras de Grey, que toda a gente viu, revolucionou, mas continua a ter a mulher numa posição subalterna, e portanto esta questão continuamos a alimentar um bocadinho esta dentro desta... Não tem. Sabes, deixa-me só então falar um bocadinho sobre isso. Essa série da Sex Life é também escrita por uma mulher. Sim. E essa visão de que, apesar das coisas serem escritas por mulheres, continua a ser centrado na falopotência e que as mulheres estão numa posição de subserviência, é uma visão muito condicionada pela tua condição masculina. Porquê? Porque eu também tinha essa visão quando comecei a ler As Sombras de Grey, não sei o quê. Mesmo aquele filme que apareceu agora há pouco tempo, do 365 dias, que certo, okay. Os homens ficaram todos chocados. Então, mas uma mulher gosta que um gajo a rapte e que destrua o namoro dela e que basicamente aquilo seja um síndrome de Estocolmo, e as mulheres gostam disso, é porque se gostam disso, é porque é isso que a gente vai fazer. Exato. E os homens ficam um bocado preocupados, mas aquilo vem também da cabeça da mulher. E eu fiquei, isso não é uma coisa muito... onde é que está? Bom, eu tinha aqui um livro, mas já não sei onde é que está. Há um livro que se chama A História do Desejo Feminino. E eu, quando li esse livro, foi uma coisa muito interessante, porque é uma análise de uma mulher feminista que analisou histórias ao longo da história da humanidade, como é que as mulheres reagiam a determinados tipos de histórias, a determinados tipos de heróis, a determinados tipos de relações na vida, na cultura, na literatura e no cinema. E há realmente padrões de interesse. Há padrões pelo rebelde, há padrões pelo poderoso, há padrões pelo andrógeno, há esses padrões de interesse. Mas esses padrões de interesse nunca é a mulher subserviente do homem. Porque se fosse esse padrão de interesse, elas não queriam. Não lhes interessava, estarem sempre a ser castigadas. Então, o que é que está inerente a essa dinâmica que acontece nessa série do Sex Life, que acontece no Sombras de Grey, que acontece no 365, que acontece nessa cena toda? A mulher começa por ser um objeto de desejo tão intenso que o homem só tem olhos para ela, e pode ser um olhar violento, pode ser um olhar opressor, pode ser um olhar repressor até, mas que no fim é apaziguado ou é mais, como é que eu ia dizer, se torna o homem subserviente do desejo que ele tem pela mulher. Ou seja, o facto de ele querer tanto uma mulher é que o faz ficar subserviente a ela. Ou seja, nas Sombras de Grey, ele casa com ela consegue
fazer com que ele nunca mais deseje mais ninguém e só esteja com ela. Nos 365 ela consegue que ele nunca mais deseje mais ninguém e só esteja com ela. E nesse Sex Life ela consegue fazer com que 2 homens a desejem ela de uma forma brutal. Ok. Agora, porque é que ela deseja aos homens? Aí tu podes pôr a questão, tipo, ok, ela gosta dele porque ele tem o pênis grande e o outro é boa pessoa, whatever. Mas o poder está nela, o poder está em ela conseguir que aquelas 2 pessoas só tenham olhos para ela. Isso é um poder gigante, percebes? E isso eu só percebi a partir do momento em que me disseram, porque eu não conseguia chegar lá sozinho. E é isto também, que também faz parte da vida cotidiana, que é, há 2 poderes aqui em competição. Há o poder da força, há o poder impositivo, há o poder bruto, e há o poder sedutor, o poder subversivo, o poder que acaba por ser manipulador, que é mais como é dizer, é mais subtil, não é tão evidente. E esses 2 poderes são os poderes que estão aqui sempre em cima da mesa, seja onde for. Okay? E é nesta dualidade também que nós vivemos em questões de uma mulher pode se fazer de vítima, mesmo não sendo vítima, e é mais protegida porque há mais coisas que podem ter corrido mal. Né? E há homens que podem ser realmente brutos, podem ser realmente umas bestas, porque eles têm esse poder físico, esse poder de fazer os desaparecer e não ter medo das consequências, como eu estava a dizer há bocadinho. Pois é, portanto, esses 2 poderes estão sempre aqui em contraponto, e é esse equilíbrio que temos de encontrar. Não é as mulheres agora passarem a fazer o que os homens fazem e os homens passarem a fazer o que as mulheres fazem, porque isso não vai interessar a ninguém. Nenhuma mulher quer que o homem seja igual a elas, nem nenhum homem quer que seja igual a eles. É encontrar esse equilíbrio, porque nós temos coisas para oferecer uns aos outros. E se tentarmos usurpar aquilo que o outro tem para oferecer, vamos desgastar a outra pessoa rapidamente. Eu não deixo de concordar com a tua visão. Aliás, essa questão do empoderamento feminino nessa dupla perspectiva, como nós sabemos, é também, foi, aliás, um dos elementos de alguma divisão no movimento feminista em relação à prostituição, em que a prostituição, há uma corrente que defende que a prostituição é o elemento empoderador da mulher, porque é ela que detém o poder, e é um bocado da linha do que tu estás a defender, Rui, parece-me bem. E há outra que defende o contrário, não é? E há outra que defende o contrário, que a prostituição é mulher submissa. Que é um bocado a posição que eu defendi aqui, criticando um bocadinho pela negativa as 50 Sombras de Grey e as 50 Sombras de Grey e agora esta série da Netflix, o Sex Life, numa perspectiva de que o homem continua a estar numa posição, o elemento fálico continua a ser um elemento em torno do qual gira o interesse, digamos assim, ou as decisões. Já perdemos novamente o nosso Bernardo, ele está efetivamente com alguns problemas na internet. Mas de facto... Olha, já agora deixa-me só mostrar o livro. Ok, este. ok. Uhum. Uma história do desejo feminino da Carol Diehouse. Podem comprar aí. É muito interessante mesmo. Ok. Não tem nada a ver com menosprezar o desejo, nem nada disso. É mesmo uma descoberta. Se puderes deixar aí nos comentários para ficar para os nossos seguidores que estão aqui poderem ficar com o nome da autora do livro, pelo menos o nome da autora, para depois poderem pesquisar, que ficará mais fácil. Se puderes fazer esse favor, agradeço-te essa disponibilidade. O Bernardo ainda não temos novamente aqui, entretanto vamos avançando e um dos aspectos que estava a ver se havia aqui algum comentário que... Ok, já deixaste aqui, obrigado Rui, portanto o título e o nome da autora do livro. Um dos temas que também gostaria de ver aqui abordados hoje, enquanto, portanto, esperemos que o Bernardo consiga resolver ali as questões da internet rapidamente, é a questão das alterações que se impõem, e que muita gente é defensora de que se impõem na legislação, no sentido de penalizar a atitude de uma forma mais objetiva, o assédio, para não falarmos, obviamente, do abuso. As questões, já temos aqui o Bernardo, deixa-me deixá-lo aqui entrar. Vamos ver se agora ele se já entra com a internet um bocadinho melhor. Ok, Bernardo. Desculpa, Estamos aí com problemas de internet aí do teu lado. Não, foi uma... O telefone aqueceu.
e aqueceu de tal forma que foi abaixo. Mas por causa do tema, provavelmente, estou a brincar. Deixa-me só complementar aqui dar aqui Ok, força, fogo. Estavam a falar sobre a série o Sex Life. Realmente pode... Não, eu não quero, não espero que seja um tema que nós vamos aqui abordar, até porque a maior parte das pessoas provavelmente ainda nem sequer viu a série, e se calhar é um tema para nós falarmos, se calhar analisar de uma forma mais assertiva daqui por 2 ou 3 meses. Mas pronto, diz, Bernardo. Não, como estavas a recomendar ver a série, eu comecei a ver a série e não consegui ver porque não achei interessante a nível cinematográfico. Foi uma coisa que me desiludiu um pouco, mas uma nota importante sobre a série que me deram, também uma perspectiva feminina, ela mostra o que é que a mulher sente e o desejo da mulher. Porque nós assumimos sempre que nós é que desejamos, o homem deseja e tem essa vontade de desejos. A verdade é que não é assim. A mulher tem o mesmo ou mais desejo. E essa perspectiva de o homem é que vai atrás e que tem a mulher, porque só o homem é que tem este ímpeto de desejo, obviamente não é. É claro que não é. E vemos e a série também mostra um pouco isso, mostra o desejo da mulher e essa evidência de desejo. E pronto, queria só dar essa nota. Ok, perfeito. É de facto uma perspectiva também extremamente... Porque ainda existe, infelizmente, também algum preconceito em relação ao prazer sexual, ao desejo, à fantasia, quando ela existe em relação a homens e mulheres, e em relação a todas as pessoas, independentemente do seu género ou das suas preferências, mas existe de facto ainda esse estigma em relação ao prazer, à aceitação do prazer sexual, e é ligado ao prazer também a questão das fantasias, dos desejos que nós temos, dos fetiches, eventualmente, que as pessoas têm. Eu ia lançar-vos agora aqui uma questão, antes de fazermos aqui a nossa brincadeira, que é, como vocês sabem, nós já nos conhecemos também, a minha formação é na área jurídica inicialmente, depois é que mudei para o domínio da psicologia e da sexologia, mas é uma das questões que pronto, vou acompanhando também com alguma atenção, que é a dificuldade que há do legislador em colocar de forma objetiva, classificar a tipologia daquilo que é o assédio sexual, até uma questão que é extremamente pertinente e atual, que é a questão do consentimento em relação à interação sexual, e portanto da não necessidade, que é para aí que se caminha, de haver um contacto físico e de obrigar fisicamente a outra pessoa para se considerar que há uma subjugação física como elemento necessário, tipificador do crime de violação, por exemplo. Portanto, não é necessário que haja isso, e é para aí que caminham as correntes juridicamente falando. Mas, portanto, nós temos aqui, era só um ponto que gostaria que nós refletíssemos aqui em conjunto, se vocês concordarem, que é, nós de um lado temos a intenção de uma pessoa quando interfere na vida de outra. Vamos considerar aqui a situação mais comum, um homem que interfere com uma mulher que vai na rua a fazer o seu treino físico com umas calças mais atrevidas, atrevidas entre aspas, que vai vestida de uma forma que ela se sente confortável e que o homem entende, que é a tal perspectiva que o Rui disse, que é a tal dificuldade que muitas vezes existe de perceber o que é que está do outro lado, que é, portanto, de um lado temos a intenção e do outro temos a percepção. E, portanto, eu já tive aqui convidadas minhas a dizerem que eu acho extremamente elegante quando um homem me diz: tu estás muito bonita, tu hoje estás particularmente bonita. E o homem até nem a conhece, portanto, não é um amigo, portanto, é uma pessoa que está a falar com ela pela primeira vez. E isso pode ser entendido por outras pessoas como uma forma de assediar aquela pessoa. E, portanto, de um lado temos uma intenção, do outro temos uma percepção da pessoa que recebe essa interferência, seja ela verbal
ou seja um toque, ou seja uma buzina dela quando vai de carro, enfim, há uma interferência na esfera da individualidade de determinada pessoa. E, portanto, intenção e percepção. O que é que vocês acham que pode ser feito? Obviamente, vocês não são juristas, eu também já não sou, mas o que é que acham desta dificuldade? Como é que isto pode ser contornado? Se é que vale a pena colocar isto, ou melhorar, ou modificar a lei no que diz respeito a estes crimes de assédio e tal? Podes começar tu, Bernardo. Tens falado menos, também com os seus problemas da internet. Acho que essa dificuldade temos nós todos, não digo todos os dias, mas nós temos esse desafio de não sabermos como é que poderemos elogiar uma mulher, porque existe essa ambiguidade. Se há alguém se dizes, pá, estás muito bonita, pode ser muito bem valorizado por um lado, mas diz exatamente da mesma forma a outra mulher e pode ser completamente ofensivo porque estás a valorizar o corpo e não a pessoa em si. Se nós já sentimos nós como homens já sentimos isso com algum cuidado, em âmbito de senso comum, nós temos que ter algum cuidado, ou sentimos que não sabemos muito bem como é que devemos lidar com isso, porque mesmo que a ação seja um elogio extremo que estamos a fazer, tem a ver exatamente, como tu estás a dizer, com a percepção do outro. Transpondo isso para uma legislação é muito complexo. Naturalmente eu não tenho resposta sequer para o que eu hei de fazer quando vejo uma mulher bonita e quero elogiá-la. Muito menos como é que a nível legislativo isso pode ser enquadrado. Nós estamos aqui numa fase de transição em que há a necessidade naturalmente do respeito pelo outro, é verdade, mas até que ponto é que nós sabemos qual é a percepção do outro para perceber se nós estamos a ter o respeito pelo outro? Isso é um desafio muito grande. Mas acho que estamos aqui também numa área num gap de ideologias e de transição que nos faz não saber muito bem como lidar com ele. Não está normalizado. Se há 50 anos poderia estar normalizado, o flerte de rua poderia estar normalizado nessa altura, neste momento não está. Esse é um motivo para não sabermos muito para onde ir. Ou seja, nós temos aqui por um lado também, antes de passar a palavra ao Rui, temos aqui por um lado a necessidade que todos nós, creio que somos convergentes nessa linha, de que a comunicação entre os seres humanos é fundamental e, portanto, é necessário que continue a haver interação e que haja disponibilidade de nós podermos falar com outras pessoas, de abordarmos pessoas que não conhecemos, sejam elas homens ou mulheres, sejam elas quem forem, pessoas, mas, por outro, a necessidade de essa abordagem ser feita de uma forma que não seja ofensiva para quem recebe ou para quem está a ser abordado, digamos assim, e, portanto, é tal questão da intenção e da percepção. Rui. Mais uma questão complexa. Então, cena é, Sim. porquê é que os homens não sabem o que fazer quando querem falar com uma mulher? Não é porque são educados a serem brutos. Isso também é uma falácia. Nenhum homem é educado e olha, fala com uma mulher como tu quiseres. Não. Nenhum homem é ensinado assim. O que nós não somos ensinados é a abordar mulheres. Okay. Normalmente o que se faz quando somos crianças é ou mandamos bolas à cabeça, ou molhamos, ou gritamos nomes, ou jogamos à apanhada, ou empurramos. E, portanto, há muito pouca aprendizagem de como abordar alguém que se gosta desde muito novo. Portanto, nós não somos educados num sentido, nós não somos educados. É porque a partir do momento em que somos educados, aí começamos a perceber que há uma intenção, há uma percepção, mas se a intenção tiver cuidado com a percepção, lá está, como eu estava a dizer ao início, na dúvida, vai na dúvida, não vais com certeza. Certo. Então é muito mais fácil a pessoa que está do outro lado respeitar que tu, às vezes, possas ter uma atitude fora do timing, uma demasiada imponência, demasiada ânsia, que também acontece. E, portanto, os homens não são ensinados a abordar as mulheres. Porquê? Porque, basicamente, estão sempre a jogar a bola e estão sempre
em trabalhos de grupo em que eles têm que ser os maiores, porque se eles forem os maiores, então as mulheres vêm ter com eles. Claro, claro. E essa aqui é outra questão, que é, nós não temos a percepção do que é que as mulheres sentem quando nós abordamos, porque nós nunca recebemos isso também de troca. Então, não há esse sentimento do que é que uma mulher sente quando alguém diz, és muito bonita, fora do timing. Não sabemos porque nunca lidamos com isso. Okay? Então, perceber que os homens têm essa lacuna é muito mais interessante do que dizer os homens são todos totós que não sabem abordar mulheres. Mas, na verdade, os homens são totós e não sabem abordar mulheres. E isto, ou seja, eu estou a dizer isto também para provocar, mas a questão, obviamente, há muitos homens que sabem abordar mulheres e o essencial para perceber como é que se aborda uma mulher é ter cuidado, só. Ter noção do timing. E nós já tivemos em sociedades muito mais repressivas em termos de abordagem. Nós já tivemos que escrever poemas e lançar cartas e mandar lenços e não sei o quê. Portanto, já foi muito mais difícil abordar a mulher. Portanto, hoje em dia, a naturalidade ou a facilidade disso poder acontecer mais vezes causa muito mais erros, causa muito mais situações em que os homens falham. Pronto. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de um livro que se chama The Game. Ouviram falar? Não. Pronto. É um livro que é visto como uma bíblia da misoginia, do machismo. Portanto, estão a ensinar homens a engatar mulheres, estão a ensinar truques, como se as mulheres fossem todas parvas e os homens precisassem de truques. Só que, na verdade, a visão masculina disso é nós precisamos mesmo de truques. Nós precisamos mesmo de perceber como é que se pode abordar uma mulher sem ela nos dar um par de estalos, ou sem ela nos mandar embora, ou sem ela ficar ofendida, ou sem ela achar que nós estamos a assediar, ou sem ela ter essa percepção da nossa atitude. Então, o que se percebe naquele livro é que há muitos homens que procuram ajuda. Porque se os homens não tivessem noção que estão a fazer mal, eles não procuravam ajuda. Claro. Eles basicamente faziam e o que desse dava. Mas não, há muitos homens, e a maior parte deles, que não sabe lidar com mulheres, e por isso aquilo que está a acontecer hoje em dia dos homens não saberem bem como é que vão falar, não é os homens agora estão de repente a saber falar com as mulheres. Não, os homens estão-se a calar mais. E isso é positivo. As mulheres gostam disso. Portanto, os homens ficam mais na dúvida e, portanto, há mais espaço para que haja uma interação com mais timing, com um timing mais acertado. Mas, na verdade, os homens têm a noção de que não sabem o que é que uma mulher está à espera, o que é que uma mulher gosta, como é que se pode dizer. Então vão sempre às apalpadelas. Por isso é que, eu estava a dizer há bocadinho, os homens sentem a rejeição desde muito cedo, porque a maior parte das vezes as primeiras abordagens na vida são falhanços. Correm mal. Não são fixe, correm mal e, portanto, eles são rejeitados. Ou, muitas vezes, acontece ao contrário, que é, quando são muito delicados e muito delicadoce e muito carinhosos e não sei o que, também são rejeitados, porque também não é isso que elas querem quando são jovens e querem emoções fortes e tal. Portanto, há muito trabalho a fazer na educação dos homens. Isto é o mais importante que eu tenho para dizer aqui. Há muito trabalho a fazer na educação dos homens. Não é apenas pô-los no canto a dizer vocês portam-se mal, nunca mais podem fazer nada. Não. E aí vai haver muitos ou mais homens a fazer merda. Dentro da mesma linha que estavas a falar há pouco. Temos aqui um comentário que vai um bocado na linha do que estávamos agora a abordar. Talvez o problema, muitas vezes, seja a forma como se diz e não o que se diz. Vai ser sempre difícil legislar porque todos somos indivíduos com diferentes percepções. E, portanto, é um bocado exatamente... Só que isso legalmente é muito complicado, porque, na verdade, quando se lê qualquer coisa num tribunal, lê-se. Ele disse isto, blá, 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 blá. Pois, não disse não dizemos o tom. Factos muito Exato, é tudo compartimentados. factos. E isso, portanto, ninguém vai lá pôr o tom da conversa. Claro. Portanto, o tom... É mais o timing é que é o mais importante. Essa é, aliás, uma das grandes dificuldades em se legislar também de forma que as pessoas achem ou considerem clara, relativamente à questão do consentimento. Porque se nós temos uma interação... Diz. Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque tem a ver com isso do consentimento. A atitude de um homem, normalmente são os homens que fazem, nunca acontece uma mulher fazer, mas a atitude de um homem buzinar na rua, ou dizer de um andaime lá para baixo, não sei o quê, que não, é impossível haver consentimento nessa situação, portanto é alguém que apenas manda uma laracha para o mundo. Dela, etc. Eu não sei se as pessoas têm a percepção, os homens de certeza que têm a percepção de que há uma réstia de esperança de que essa atitude possa resultar em alguma coisa. Essa era a minha pergunta.
Exato, porque há uma resta de esperança. E essa resta de esperança é que tem que ser educada, que não faz sentido. Não faz sentido. Estamos só a abusar de... Essa era a minha pergunta, agora aqui entre homens, era justamente essa. Que esperança, o que é que vai na cabeça de um indivíduo, de um mamífero, se quisermos, Sim. que manda que está a trabalhar numa obra, que é o cenário típico, que é o pessoal que está a trabalhar numa obra, porque estão ali num ambiente essencialmente masculino, e que passa uma mulher interessante, e eles mandam uma boca, pronto, não vale a pena dar aqui exemplos, mandam uma boca qualquer. Que esperança, o que é que move um indivíduo a fazer isso? Ele tem esperança de que aquela mulher se vire para trás e lhe dê o número de telefone para ela convidar para sair à noite? No subconsciente tem. No subconsciente tem. Sabes porquê? Porque o não está garantido. Portanto, tudo o que venha a mais do que isso, seja ela dizer mais asneira, ela chamar-lhe um nome, seja o que for, já é uma vitória. Já é uma vitória. Se ela der conta da existência dele, é uma vitória. Ok. E isso acontece imenso. Tipo, tu tens mesmo pessoas muito solitárias, os homens, por cima, são mesmo muito solitários, então qualquer validação da sua existência, mesmo que seja para mandar para o caralho, é válida. Okay? E isso é o que os homens estão dispostos a tentar. Percebes? E essa é que é a parte em que não dá para mudar tudo de um dia para o outro, dizer, pessoal, parem de dizer essas cenas. Não dá. Se essa pessoa continuar a sentir-se solitária, se essa pessoa continuar a sentir que a sua sexualidade não está satisfeita, se não tiver uma família que ama, se não tiver alguém que o ama a ele, podes ter a certeza que os homens vão continuar a fazer isso. E por isso é que legalmente temos que trabalhar não só para educar, que é o mais importante, mas também responsabilizar as atitudes que são mais opressivas, porque não é o piropo na rua que é opressivo. Porque há aquela ideia de que o homem existe na rua porque acha-se no direito. Não, o homem não se acha no direito. Ele está-se a borrifar para as consequências. Pois, exato. E essa é que é a questão. A partir do momento em que tu consegues ter consequências, mas quando são questões graves, não são quando são questões mundanas, porque essas questões, se não conseguimos lidar com nada, então nunca vamos conseguir sequer viver, porque há pessoas que vão nos dizer coisas que nós não gostamos e não queremos ouvir. Portanto, temos que saber gerir também as coisas que nós não gostamos. Agora, quando é uma opressão ou uma perseguição ou já dentro de um outro âmbito mais sério, uma imposição de poder, exato, claro. Ou seja, que está a condicionar a tua vida, que está a impedir que tu vivas a tua vida de uma forma à tua maneira e descansada, aí sim já podemos pegar em questões de porque é que esse assédio é relevante. Exato. Se eu não aceitasse esse assédio, perdia o meu trabalho, ou perdia os meus amigos, ou coisas que tinham alguma como é que se diz, uma consistência, né? Não sei qual é a palavra legal, mas tem uma intenção, sim, há um resultado previsto, um dolo e a intenção, exato, um dolo com a intenção clara. Consegue medir, consegues perceber qual é que é o que é que a pessoa perdia, o que é que teve em causa naquela interação. Temos aqui a mesma pessoa que diz que o que não deve ser feito é levar tudo ao extremo em ambos os lugares, portanto, os lugares, portanto, homem e mulher. Pronto, temos aqui alguns incentivos, depois temos aqui mais um contributo no limite jurídico. O limite jurídico deve ser pautado pelo limite da liberdade e privacidade do outro. Este limite só pode ser visível com comunicação. De facto, a comunicação parece ser um elemento-chave. Se não gostar de qualquer comentário do outro, devo dizer. E, portanto, a comunicação no sentido bilateral, como deve ser a comunicação. Bernardo, sobre este tema que estávamos agora, o que é que achas sobre isto? Concordas com a posição do Rui Simas sobre... Eu estou aqui, diz-me qualquer coisa, porque eu preciso ser validado como elemento masculino. Eu estou a achar piada aos comentários que estão a surgir relativamente a esses piropos do homem no andaime, que são da validação masculina entre os pares. E sim, tem uma componente de validação masculina, é verdade. Tem a componente de, ok, eu... Ter a coragem de dizer...
Mas o que ele espera, e isso tudo é verdade, mas ele podia fazer isso a levantar um tijolo e mandá-lo ao ar. Mas não, ele quer tentar falar com a mulher, tentar que haja uma interação. No íntimo... Porque é difícil falar com mulheres e isso é preciso coragem. Uhum. É. Mas depois no íntimo ele quer que ela olhe para trás. É mesmo a fragilidade do homem chega a esse ponto. Yeah. Pois, É ok. Nós temos aqui uma questão... E os homens são muito mais frágeis do que... Claro que são. A questão do... E eu vou dar aqui também outra referência musical que tem a ver exatamente com isso, com a fragilidade do homem e a solução da fragilidade do homem. Nós estamos muito habituados a... O homem é forte. O homem não chora. Boys don't cry. Que nós não choramos, não podemos chorar. Não é sequer permitido que um homem chore. E somos ensinados a fazer isso. Mas será que nós não temos emoções? Está claro que temos. E temos igualmente. E temos muitas. E sofremos. E temos o nosso dia-a-dia em que olhamos e, o que é que vai ser da nossa vida? Todos nós temos essas emoções. Temos que as guardar. O que aprofunda muito mais essas emoções. Portanto, e quando estavam a comentar da valorização... Muito interessante essa tua abordagem, Bernardo. Sim, da valorização do homem e entre pares, é verdade que há uma componente, mas nota, nós somos muito mais frágeis do que isso, não é só a necessidade da valorização do homem, porque isso até é fácil, se é esse que grita, é esse que tem a força e quer manter-se, mas ele tem a esperança que alguma coisa aconteça. Mais uma vez... só uma pequena referência que eu gosto muito, que é uma banda que se chama Idols, que assume algo que eu acho bastante interessante, que é a força masculina e a força dos homens, que naturalmente nós todos temos um pouco em nós, alguns mais, outros menos naturalmente, mas com uma emoção muito forte. A sensibilidade a sensibilidade masculina é algo que naturalmente existe, está muito escondida, mas um homem que seja forte não deixa de ser sensível e não deixa de ter essa emoção. Eu depois vou deixar aqui. Sim, engraçado, só uma referência musical. É super engraçado perceberem, por exemplo, nos anos 80, que as grandes bandas de rock, que era o rock heavy metal, hoje são as baladas deles, hoje são os homens a chorar, hoje são a fragilidade masculina. É porque, na verdade, há uma... Isto é tudo um jogo. Isto é tudo uma postura na vida. Eu tenho algumas questões de se há coisas que se ensinam ou se há coisas que se aprendem mesmo se ninguém nos ensinar. Há coisas que são mais captadas pela experiência do que provavelmente por alguém nos ter dito, olha, não podes chorar. Tipo, se tu estás num jogo e tu paras porque alguém te magoou e paras para chorar, tu já não és útil naquele jogo. Ninguém vai parar o jogo por causa de estar a chorar. Portanto, a utilidade do choro naquele momento não é útil. Agora, não quer dizer que tu não sejas uma pessoa frágil, com emoções, que precise de chorar, que precise de deixar cá para fora os sentimentos, mas no universo masculino isso é pouco útil. Por isso é que isso é reprimido. Não é porque alguém nos diz, pá, não podes chorar. Não, nunca ninguém me disse a mim, nunca podes chorar. Agora, na vida, não me foi útil. Quando eu precisei de deitar as coisas cá para fora, foi-me útil ter alguém com quem eu podia estar vulnerável. E normalmente essas pessoas são ou alguém que nos ama, ou alguém da nossa família, ou nós somos todos pais de filhas, não é? Temos todos filhas. Isso é interessante. Gino, tens filhas, não tens? Sim. É um ponto coincidente que nós temos. Talvez estejamos mais preocupados com essas questões, não sei. Exato. Mas essa relação com filhas, a mim foi muito... se eu não tivesse tido uma filha, eu não sei se seria o homem que sou hoje. Perfeito. Porque ela permite-me essa expressão emocional, ela puxa por mim esse lado. Não sei se tivesse um filho, se cá está mais preocupado em ir a jogar a bola com ele e estarmos a partir coisas e não sei o quê, percebes? Então, eu não estou a dizer que o papel das mulheres é esse, mas nós potenciamos papéis neste jogo que é a vida. E esses papéis são potenciados pelos nossos pares também, não é só por quem nos educa, é por quem nos testa. E quando somos testados,
normalmente somos mais úteis em determinadas situações, porque, por exemplo, se algum homem tiver mais aptidão para tomar conta de pessoas, ou tomar conta dos avós, ou tomar conta de doentes, ou não sei o quê, cara, é muito mais útil que ele seja emocionalmente mais vulnerável do que se for um homem que tem que carregar calhaus e que tem que partir coisas. Exato. Ou seja, tem muito a ver com a nossa experiência de vida também. Okay? E isto é o que eu acho que é. Faz falta falar com os homens para ir chegar a este ponto, ao ponto mole, ao ponto que também da emoção e da sexualidade. Tem muita coisa cá para fora. Há muita coisa que pode estar cá para fora. E muitas vezes a atitude machista ou a atitude mais impositiva dos homens vem muitas vezes de frustração. E esta frustração tem a ver com não poder... Não tem a ver com fragilidade, porque todos somos frágeis. Mas a frustração de não poder deitar cá para fora as emoções, porque senão vai ser gozado, vai ser posto de lado, ou não sei o quê. Então, essa repressão vai criar um monstro que não tem domínio sobre as emoções e, portanto, começa a partir a louça toda. Isso não é fixe. Portanto, é mesmo bom haver esta fraternidade entre homens para podermos todos mostrar o que nós todos somos. Temos todos homens e mulheres têm um espectro de emoções gigante. Perfeito. Olha, lançaste-nos aqui, é uma questão que aproveitava para fazer o ponto desse aspecto, que será que existe, e isto é uma questão que eu vou averiguar, que se existe alguns estudos científicos na área da psicologia, nomeadamente, sobre o comportamento de homens que são pais de raparigas ou pais de rapazes, nesta questão do assédio, excluindo que naturalmente questões de foro mais patológico, em que naturalmente tanto pais de homens, de raparigas como de rapazes têm esse tipo de comportamentos, mas fora dessa questão, no padrão, dentro do padrão daquilo que é um comportamento normal e respeitador da pessoa humana, se haverá comportamentos diferentes de pais de rapazes, que são pais só de rapazes, de homens que são pais só de raparigas. É um tema que poderá... Eu não sei se há essa... Não sei se é... O Bernardo está... Está outra vez com fragilidades. Yeah. Eu não sei se há algum estudo feito em relação a isso, mas há nitidamente posturas diferentes, e há estudos sobre isso, de homens que vivem em relações e que são amados. Okay. Isso interfere muito. Sim. Pode ser amados em família, amados por outros homens. Claro, naturalmente. Não tem a ver com ser com filhos ou com filhas. O elemento do afeto. Exato. O elemento do afeto é muito importante na vida de um homem. E porque é assim, nós não sabemos tudo da vida, ok? E eu não consigo sequer começar a achar que sei tudo sobre tudo. Mas há muitas coisas que eu tenho muitas dúvidas e que eu às vezes junto a alguns pontos que para mim fazem algum sentido. Que é os homens precisam mesmo de uma razão para existir. Porque nós não nascemos com nenhum propósito inerente. Nós gostamos que nos deem um propósito. Nós gostamos que nos deem uma bola para a gente ir atrás. Nós gostamos que alguém nos faça querer ser o melhor no nosso trabalho, querer ser o melhor a fazer qualquer coisa, querer ser a pessoa mais especial e a melhor pessoa do mundo. Precisamos dessa referência, ou precisamos pelo menos que nos criem esse objetivo, porque se não criarem objetivos nenhuns, os homens facilmente se perdem nos prazeres da vida. E esses prazeres da vida levam os homens à fossa, que é tipo, não querem fazer nada, desacreditam-se da vida. E por isso é que há muito mais suicídios masculinos do que femininos. Os homens perdem mesmo a razão de viver, que é, se eu não conseguir ter o meu trabalho, não conseguir funcionar enquanto homem da sociedade, não sirvo para nada, não é por eu ser o homem mais carinhoso do mundo que alguém me vai valorizar, é mesmo eu preciso de funcionar com alguma coisa. E isto eu estou a dizer no geral, ok? Há de haver homens para tudo, mas no geral sente-se muito essa lacuna de, deem-me um propósito. E isto que eu estava a dizer em relação a termos pessoas amadas que nos amem à nossa volta, tem a ver um bocado com isso que é, no mínimo, se eu perder tudo, eu tenho pelo menos pensar novamente em ter outra vez alguma coisa, porque aquela pessoa precisa de mim, porque aquela pessoa está ao meu lado, porque aquela pessoa acredita em mim, porque aquela pessoa gosta de mim, porque aquela pessoa, sei lá, alimenta a minha existência.
E isso eu, cada vez que falo com homens nas minhas consultas, então é muito visível, a procura é sempre de uma razão para fazer qualquer coisa. Ok. Eu tenho este objetivo, quero chegar lá. As mulheres não, as mulheres vêm muito ter comigo a pedir ou a perguntar para se descobrirem. Querem ser mais livres, querem ser mais elas, querem conhecer-se melhor. Isso é muito, tem sido aquilo que as mulheres mais procuram comigo. Mas nos homens não, os homens têm um objetivo. Eu tenho um objetivo que é, eu quero ser o melhor marido, eu quero dar mais prazer, eu quero conseguir estar mais tempo na cama. Há muito mais essa procura. E então eu sinto que há essa necessidade de um propósito. E quando tem alguém que nos ama, esse propósito é mais fácil de identificar. Perfeito. Olhem, nós estamos já excedemos o nosso tempo em 5 minutos. Felizmente que nós não estamos subjugados a um programa... Deixa-me só buscar o meu carregador, peraí. Eu ia aproveitar para... já não vamos fazer aquele jogo. Tinha aqui um jogo previsto para os nossos seguidores vos ficarem a conhecer um bocadinho melhor, mas tenho aqui uma alternativa que é lançar-vos aqui um desafio que muito rapidamente vocês conseguirão responder. Estava a dizer, Rui, aquele jogo que eu tinha falado no início de isto ou aquilo, vamos deixar isso para uma outra oportunidade, para termos também aqui o tempo para fazermos as considerações finais ali em 2 minutos. Eu ia lançar-vos uma pergunta. Já nos estás a ouvir, Rui? Sim, desculpa. Estava a ficar sem bateria. Uma pergunta e a cada um de vós para responderem de uma forma rápida e objetiva. E a pergunta para o Bernardo é: diz-nos rapidamente e sem pensares muito que 3 desejos escolherias se fosses bafejado pela sorte do gênio da lamparina mágica. Está a contar. Saúde. Saúde, obviamente. Saúde e sorte. Não, eu não tenho muitas perspectivas de ambição material, por isso saúde, felicidade e saúde posta à minha volta seria muito simples. Saúde, felicidade e o último? Saúde posta à minha volta. Ok. Perfeito, para os outros também. Para o Rui Simas, a pergunta é um bocadinho mais terra a terra e mais real. Diz-nos 3 medidas que tomarias imediatamente se neste momento em que nós nos estamos, neste momento, agora, fosses eleito Primeiro-Ministro de Portugal. Fónix. 3 assim rápidas que tomavas imediatamente. Caramba. Sabes, eu vou ter uma cena. Eu nunca lidei muito bem com o poder. Eu uma vez analisei. Já tens aqui seguidoras tuas a partirem-se a rir, né? Nos comentários. Não, mas a cena é, eu uma vez observei o Santana Lopes. Santana Lopes era um gajo que ele falava muito bem quando estava na oposição. E o pessoal acreditava que ele podia ser um grande primeiro-ministro. Mas depois, quando chegou a primeiro-ministro, foi a maior merda de sempre. E eu acho que seria um bocado assim. Ou seja, eu gosto de estar um bocadinho nos bastidores. Não gosto de tomar medidas, porque eu acho que medidas são muito perentórias, são muito coisas muito fechadas. Eu gosto de evoluir com o tempo, estás a ver? Então, na verdade, eu se tivesse algum tipo de poder assim desse género de mandar coisas, eu fazia muitas festas. Fazia muitos encontros de pessoas para falar. Podemos fazer essa já com primeira. Não quero tomar medidas radicais. Porque ali na Esperança diz o Simas, Primeiro-Ministro, kkkk, não é? Pois, era só ramboia, era só... Vá, diz a Carla Vaz, diz lá 3 medidas. Uma, muitas festas. Outra. Sim, não sei, eu mexia sobretudo na educação,
porque eu acho que há muito trabalho relevante a fazer em relação às gerações mais novas, no sentido de equilibrar este desfazamento, ou melhor, de ajudar a equilibrar o desfazamento de gerações, que apesar de nós estarmos cada vez mais próximos uns dos outros, porque nós envelhecemos muito menos depressa do que antigamente, mas esta necessidade de mudança está a trazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Uhum. Estamos muito nestes debates e nestas questões de devia ser assim, devia ser assado, devíamos mudar tudo, não devíamos mudar tudo. E, na verdade, há muito mais coisas misturadas do que provavelmente coisas muito definidas. Okay. E eu gosto mais dessa partilha, dessa interação. Eu não gosto de ser... Eu seria o gajo da Islândia que vai de transportes para a Assembleia e que está no meio das pessoas e que perfeito. Gosto mais de estar no meio do povo do que na elite. Perfeito. Muito obrigado, Rui. Acho que tens aqui, houve aqui já uma proposta que é Simas a Ministro das Farras. Portanto, é criarmos já um Ministério das Farras. Um Ministério sim, porque assim eu ia fazer o que me apetecia e depois alguém me dava. Focavas-te naquele target e seria mais fácil implementares as tuas medidas. Olhem, caros amigos, eu creio que nós poderíamos ainda falar muito mais e há aqui, este tema é muito mais extenso do que aquilo que 1h30, 1h15 nos pode permitir, mas eu creio que, se concordarem comigo, uma das principais conclusões que nós podemos tirar é que é importantíssimo, e aliás acho que isso foi evidente nas vossas intervenções, promover mais conversas entre os homens sobre esta temática. E é um desafio que nós lançamos aqui a várias entidades, nós também o poderemos fazer individualmente, os nossos seguidores também poderão fazer e promover dentro da esfera de intervenção que tiverem, nas associações, nas famílias, no grupo de amigos, em tertúlias que possam fazer, promover este debate entre os elementos que são, ao fim e ao cabo, o foco desta questão do assédio e, portanto, promover maior debate entre os elementos que são o alvo, neste momento, de todas as medidas repressivas, que são, ao fim e ao cabo, o elemento masculino e que chegamos a... Ninguém nasce misógino, ninguém nasce violador, nem ninguém nasce com tendências para assediar ninguém. Tem mesmo a ver com uma história e essa história tem que se saber, tem que se partilhar. Não só culpabilizar as pessoas e pronto, olha, são os homens que estão maus e isso não leva a lado nenhum. Só vai tornar os homens ainda piores. Só aqui um comentário de uma pessoa que deixou agora aqui já na parte final: reeducação e trabalho profundo de reinserção social para os condenados com crimes de penas sexuais. É de facto uma questão que em Portugal é praticamente inexistente no âmbito da sexologia forense, que é praticamente a inexistência de estudos sobre essas situações, mas isso é também tema muito amplo e que dará para nós falarmos aqui provavelmente numa outra altura. Rui, agora sim, 60 segundos para as tuas considerações finais. E são mesmo só 60 segundos. Estão a contar. Bom, então, a única coisa que queria dizer é que eu acho estes diálogos importantes. Acho que os homens precisam de falar mais uns com os outros e precisam de se ajudar a gerir melhor, porque é muito fácil ouvirmos discursos de homens que estão a borrifar para isto. Portanto, se houver algum homem interessado realmente em falar sobre estas coisas, promovam esse debate, promovam essa... Porque é mesmo... Eu acho que só mesmo os homens é que podem ajudar os homens. Eu tento fazer isto através do erotismo, tento fazer isso através da cultura erótica e de promover livros e filmes e músicas e arte, sobretudo. Acho que a arte é um grande potenciador de expressão pessoal e há muita terapia que se faz através da arte e muita cura espiritual que também se faz através da arte. E, portanto, eu, se fosse ministro, era o ministro do erotismo, porque eu acho mesmo que o erotismo é a cola que existe entre o sexo e o amor e como é que nós podemos fazer com que isso esteja mais equilibrado na vida de toda a gente. Perfeito! Demoraste 58 segundos. Impecável. Impecável mesmo. Bernardo, último minuto para ti. Está a contar?
Caramba. Ai, caramba, a internet está a falhar, pá, temos que dar aqui um tempo de prolongamento. Os prolongamentos temos de dar aqui um desconto ao Bernardo. Fala chato. Está ali pendurado. Mas está com um belo sorriso. Um belo sorriso. Temos aqui um comentário da Dori is in the house, que diz art is the solution, sem dúvida. Bernardo, estás pronto? Go! Não sei se é a solution, mas é um caminho. The art is the way. This is the way. Não, o Bernardo... O Bernardo... Alice Brandão, que é a filha do Bernardo, já disse: pai, eu estou a usar dados, portanto ela não está a usar o Wi-Fi de casa. Já deixou aqui um comentário para não ser eventualmente culpabilizada pelas dificuldades de ligação. Estamos em dificuldade para ter o contributo final do Bernardo. Eu, enquanto esta situação não se resolve, vou aproveitar para vos deixar aqui a nossa perspectiva e para já um desafio para a próxima semana. Na próxima terça-feira, às 21 horas, a nossa próxima live será com uma mulher que merece da minha parte um profundo respeito. Chama-se Ana Loureiro, é autora de um livro chamado Sou Acompanhante de Luxo, com o nome de Andreia Montenegro, e é, acima de tudo, e é nesta linha principalmente que eu vou entrevistar e ter o privilégio, na próxima terça-feira às 21 horas, de entrevistar aqui neste canal do Instagram, sobre a petição que ela é mentora para a legalização da prostituição em Portugal. Portanto, é um tema polémico, um tema que certamente existe grande divergência, e que essa divergência já é de séculos, portanto não é de agora, sobre a questão da legalização da prostituição em Portugal. Vamos ver se conseguimos aqui o Bernardo novamente. Para as considerações finais, o Bernardo. Entretanto, não percam na próxima terça-feira contributos que queiram, se quiserem durante a semana ir lançando algumas questões sobre este tema da próxima semana, ou pelo menos nos últimos dias, quando eu fizer a divulgação desta live. Terça-feira, 21 horas, terça-feira, 27 de julho, 21 horas, com Ana Loureiro, sobre continuar com a hipocrisia ou legalizar a prostituição em Portugal. Bernardo, parece-me que agora já estás aí com a possibilidade de avançar. Go! 1 minuto para ti. Bem, eu acho que há aqui vários pontos. Primeiro, naturalmente, que o Simas diz, há aqui uma necessidade de educação, uma necessidade de nós partilharmos uma visão positiva desta relação entre homem e mulher. Nós temos que ter um pouco essa consciência e essa obrigação de partilha. Eu acho que também há aqui uma necessidade de nós próprios, como homens, termos esta questão de sensibilidade para a compreensão do próximo. Nós estamos muito presos à compreensão de nós próprios, da nossa força, da nossa identidade, e temos alguma dificuldade na compreensão do próximo e na compreensão da mulher, no último caso, ou em primeiro caso. E é algo que nós temos que trabalhar um pouco em compreendermos a nós próprios e nas nossas emoções, para poder depois projetar isso para o próximo. Perfeito, 1 minuto certinho. 1 minuto certinho, Bernardo. Obrigado pela pontaria certinha no teu minuto. Resta-me agradecer-vos, queridos amigos, Rui Simas, Bernardo Brandão, Rui Simas, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Sinceramente, muito obrigado pelos vossos contributos, pela vossa, até com alguma emoção, mas sem perder o norte e sem perder a assertividade. Acho que durante 1 hora e 20 e qualquer coisa minutos, abordamos aqui um tema que é extremamente pertinente. Já vimos que não se esgota neste tempo. Já vimos também que é preciso continuar com este trabalho, e que nós contamos com todas as pessoas interessadas, todas as pessoas que levem este tema, que levem este assunto para a frente, de modo a que o homem passe a ter um papel mais equilibrado, mais justo, e que, ao fim e ao cabo, sejamos todos contributo
para uma sociedade mais justa, mais feliz, mais equilibrada, com mais prazer e que homens e mulheres vivam com o objetivo de partilhar tudo o que tem de belo a vida e tem de belo este planeta que nós temos o privilégio de habitar. Agradecer também a todos os nossos seguidores, de nós os três, que estiveram aqui connosco. Pedir-vos desculpa por nós não termos lido alguns dos comentários, algumas questões. Também tivemos aqui algumas dificuldades com a internet do nosso Bernardo, que nem sempre esteve a 100%, mas pedir-vos desculpa por isso. Coloquem as questões que tiverem diretamente a cada um de nós, se vocês tiverem esse interesse, naturalmente, e falo certamente sem dúvida que todos nós estaremos disponíveis para respondermos e para debater convosco. Muito obrigado pelo interesse, muito obrigado pela partilha destes momentos e, de coração, continuamos juntos por um mundo mais justo e mais feliz. Obrigado, meus amigos, até breve. Obrigado pelo convite. Obrigado. Sim, mas um abraço. Um abraço para todos. Abraço.